Hoje eu vou ler com vocês Lucas 17 e nós vamos refletir sobre o porquê Deus pode não estar agindo na sua vida da forma que você esperava que ele agisse. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E, respondendo Jesus, disse: Não foram os 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Essa parábola é muito forte, porque é um exemplo sobre muitas pessoas que recebem um milagre, uma cura, mas elas não estão salvas. Na Bíblia a gente vê que multidões iam atrás de Jesus, mas não eram todos que aguentavam seguir a ele, porque as mensagens eram difíceis de se ouvir. Muita gente se frustrava e ia embora. Muitos estavam lá para receber algo por curiosidade ou até mesmo para criticar e julgar o que estava acontecendo. As pessoas, no geral, não estavam buscando Jesus por quem ele era, mas pelo que ele podia oferecer a elas. Desde a minha infância, eu era oprimida por demônios e eu sofri tanto a minha vida inteira que quando eu conhecia Jesus, eu fui uma das pessoas que decidiu voltar para dar glória a Deus. Eu cresci tão amargurada porque eu sofria com toque, ansiedade generalizada. Eu era só uma criança, eu não sabia porque aquilo acontecia comigo. Eu era cheia de pensamentos ruins e eu lembro de pedir para Deus várias vezes para me curar, até que eu não aguentei mais e eu fui no psiquiatra e começou uma longa jornada de um novo diagnóstico de transtorno psicológico a cada ano, e por conta disso eu comecei a beber muito cedo, porque nada parava com a minha ansiedade. Depois eu passei anos e anos tentando me matar de overdose com álcool e medicamentos, com cocaína, mas de forma nenhuma eu conseguia morrer. Deus não me deixou morrer. E eu só passei por isso por tanto tempo porque não tinha ninguém para me falar do amor de Jesus. Todos sabemos sim que ele existe, mas não teve quem pregasse para mim. E é por isso que eu vim aqui pregar para você. A minha família me ensinou a odiar crente, o que é muito comum. Eu literalmente não tive acesso a quem ele era. Não é fácil você pegar uma Bíblia e começar a ler ela. Tente aí na sua casa, se você não for alguém que já tem um relacionamento com Deus, que conhece a palavra e vai na igreja, até muitas vezes quando já tá indo na igreja, tente simplesmente ler a Bíblia e veja se você não vai ser cheio de pensamentos ruins, de opressão na mente, de sensações horríveis, coisas estranhas vão acontecer na sua volta. Você vai se encher de uma sonolência que ela não é natural, ela não é um cansaço, ela é espiritual. Mas Jesus já avisa na Bíblia sobre todas as coisas, até que quem rejeita os cristãos é justamente por rejeitar ele, não a pessoa em si. Então nós não podemos levar isso pro lado pessoal. A questão é que se ele tivesse me respondido lá na infância, eu não teria encontrado a salvação. Eu teria vivido um milagre, mas para onde que iria a minha alma? Deus enxerga tudo com um propósito maior do que nós enxergamos. Mesmo que eu tivesse que passar por tanto sofrimento, colhendo os frutos das minhas próprias ações e escolhas, por conta de como as coisas eram na minha realidade, não tinha ninguém que orientasse a minha família, os meus pais também. Eles também estavam perdidos, mas Deus, ele viu isso tudo e transformou toda a minha dor em alegria e também numa forma de trazer esperança a outras pessoas. Todos aqueles 10 leprosos tiveram a chance da salvação, mas apenas um deles escolheu ser salvo. Os outros escolheram apenas ficar com o milagre. Às vezes, por conta disso, Jesus não vai te curar no momento que você acha que precisa. Às vezes você vai passar um tempo na escuridão, até você decidir ir para a luz, até o seu coração parar de ser duro e estar disposto a se curvar a Ele. Ele está mais preocupado em salvar a sua alma, em te transformar,
A cura, ela vem como consequência da decisão de seguir a Jesus. Eu perdi a fé nele e eu blasfemei muito porque ele não me curou quando eu era uma criança e eu achava que eu não tinha culpa de nada e realmente não tinha, mas todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Então eu precisava conhecê-lo para que ele pudesse me salvar. Como eu havia perdido a minha fé, eu precisei então de um milagre para crer nele, para crer na existência, porque nem isso eu cria mais. Mas se você já o conhece, você vai passar por um processo que, se você não contribuir, ele vai ser lento, até tudo que precisa ser removido da sua alma, coisas que não cabem mais na sua vida, serem retiradas por Jesus. Jesus nunca vai trabalhar contra você, sempre ao seu favor, mas ele não trabalha sozinho e ele precisa com que a gente colabore com o trabalhar dele na nossa vida. A minha cura milagrosa veio justamente quando eu fui perdoada. Foi instantâneo no momento em que eu ouvi a pregação. Eu fui liberta da depressão, da ansiedade, do toque, da bipolaridade, do vício em álcool e em drogas. Mas eu continuei fumando por alguns meses. Eu fumava vape no banheiro da igreja e eu era viciada em Rivotril, diazepam e Zolpidem. Tomava vários comprimidos por dia e também assistia pornografia. Mas sabe qual a diferença? Eu voltei para glorificar a Deus. Eu voltei para agradecer ao Mestre e eu continuei indo. Porque se a gente faz a nossa parte, Jesus faz a dele e ele fez por completo. Então não se preocupe em como você tá, no que você faz ou em quem você é. Olhe para quem Jesus é, no caráter dele. Ele nunca olhou para um pecador para acusá-lo, para apontar o dedo ou para condenar pelo pecado, mas para salvá-lo, para libertá-lo e curá-lo. Se você está passando por um momento difícil e acha que não vai suportar, acha que você não consegue vencer alguma coisa e precisa esperar até ir para Jesus, na verdade você só precisa receber o amor e o perdão dele. Isso está disponível para você agora. Vá até ele, porque não tem nada que te impeça de receber esse amor. E ele não te pede nada em troca, ele só quer o seu coração disposto a receber a sua graça. Faça a sua parte e não permita mais com que nenhuma acusação na sua mente te impeça de receber isso. No tempo certo, você vai receber o que precisa e vai ter a sua história transformada. Basta procurar o dono do milagre e não o milagre. Não seja tolo em querer receber algo somente para essa vida. Queira receber também para a vida eterna. Eu espero que Jesus tenha falado ao seu coração e que você se sinta encorajado a entregar todos os seus problemas a Ele, porque Ele sabe como cuidar de você. E que você busque encontrar qual o propósito dele para sua vida, porque você não está passando por isso à toa, por mais que doa ouvir. Eu fui muito ferida pelo mundo e eu sei do que eu tô falando. Sozinha eu só tomei decisões ruins e trouxe desgraça para minha vida e desonra para os meus pais. E eu agradeço por hoje ter ele para cuidar de mim, porque ele sabe como me guiar. Ele já tá lá no futuro e viu o que vai acontecer. Então ele não vai me deixar tomar decisões erradas se eu consultar a ele. Mesmo em situações difíceis, eu não fico desamparada. E você vai sofrer aqui na Terra de um jeito ou de outro, porque o mundo jaz do maligno. Escolha então sofrer com Jesus ao teu lado, aquele que já venceu por você e te capacita também a vencer. É ele que diz que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu o que ele tem preparado para aqueles que o amam. Até o próximo vídeo.